Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer aqui mais um tutorial e análise de um jogo. Desta vez é do Russian Railroad, um nome sempre difícil de dizer em português. E vamos ver então como é que se joga este jogo e depois voltamos aqui para falar sobre ele. Então o setup está praticamente feito. Vou só explicar o que é que está aqui. Então colocamos aqui os nossos marcadores de cor segundo uma ordem de jogo que é atribuída aleatoriamente no início. Isto no pontuador em 0, que também é o nosso pontuador dos pontos que vamos registando ao longo do jogo. Colocamos então aqui 3 engenheiros tipo B com esta face virada para cima. Aqui 3A, em que estes dois, 4A, em que estes dois estão já disponíveis como ação. Isto é sorteado porque o jogo tem aqui vários que vocês podem usar. Eu também tenho aqui já alguns de algumas expansões. Vocês podem usar, isto é sempre diferente. Vão colocar aqui, por exemplo, coloco aqui os dois homenzinhos temporários que podem ser obtidos todos os turnos e as moedas. Mesmo não têm de colocar ali, mas eu acho que ajuda a ter uma referência. Depois colocamos as peças de carril preto no início das 3 linhas. O marcador de indústria também aqui no 0. Ficamos com 6 trabalhadores iniciais e uma moeda. E colocamos aqui todos os outros componentes que nós vamos podendo libertar ao longo do jogo. Eu costumo colocar aqui assim de lado. Colocamos também aqui montes, assim, pilhas com as locomotivas, que estão numeradas de 2 a 9, e é uma locomotiva por cada jogador. Apesar de estar configurado para 3, eu meti só 2 ali, mas é uma por cada jogador, ou seja, pode variar entre 2 e 4 locomotivas. Colocamos a locomotiva de poder 1 aqui no nosso painel individual, as cartas ali de lado, que depois eu irei explicar, e isto está mais ou menos pronto a avançar. Trata-se de um jogo de alocação de trabalhadores, daí nós temos isto com barras de progressão que são simbolizadas aqui pelos caminhos, ou seja, o Transsiberiano, de Moscou a Vladivostok, aqui a ligação de Moscou a São Petersburgo e de Moscou a Kiev. É um modo de integração de uma mecânica de jogo que é a progressão, numa barra, aqui num tema que são as linhas de comboio, simbolizadas depois pelos próprios carris e comboios. É o worker placement porquê? Ou seja, a alocação de trabalhadores, porque pegamos nos trabalhadores e colocamos nestas várias localizações que estão aqui disponíveis, e é isso que nos vai permitir fazer ações que depois interagem com o nosso painel individual. É um jogo em que a interação vai ser basicamente aqui no tabuleiro principal, e depois aqui o nosso jogo é construído na nossa própria linha. Nós podemos desbloquear estes recursos todos, e como é que funciona aqui a lógica? Vou começar pelas ações mais simples. Os jogadores fazem uma ação e depois podem passar, pelo que não têm que jogar o mesmo número de ações, porque elas vão depender da quantidade de trabalhadores que podem fazer. Então as ações são, por exemplo, se eu chegar aqui, exige-me 2 trabalhadores, posso pegar aqui, escolher uma das minhas linhas e fazê-la avançar. Por exemplo, aqui avançava 3, tem aqui o símbolo de avançar e a cor do carril, 1, 2, 3. E porquê é que eu fui ao preto? Fui ao preto porque eu ainda não tenho nenhum dos outros disponíveis. É só quando, e está representado aqui nos vários barras de progressão, quando eu atinjo determinados níveis é que eu desbloqueio outras coisas. Se repararem, está aqui o símbolo do carril preto, ele já passou por aqui, portanto eu desbloqueei as minhas linhas cinzentas. É a única maneira de desbloquear, portanto eu posso colocá-las aqui de lado para saber que já estão disponíveis, o que significa que numa próxima jogada eu poderia vir aqui também com 2 homens e poder avançar 1, 2, 3, a minha linha cinzenta. E esta vai ser a lógica do jogo para todos os carris. Isto ajuda aqui em cima a perceber a pontuação atribuída. Os carris pretos valem 0, valem 1, 2, 4, 7, ou seja, a sua importância. E é à medida que vamos construindo os vários carris que vamos desbloqueando os outros. Se repararem olhando para aqui, quando o preto chegar aqui, desbloqueamos então os castanhos, que introduzem nas várias linhas. Quando o preto chegar ali, desbloqueamos então este tom amarelo madeira. E quando chegamos aqui ao fim, ao último, então sai o último carril, aquele que vale aquela pontuação toda. E esta é a principal base de mecanismo de progressão dos carris no jogo. No entanto, existem aqui espaços que, se vocês repararem, no caso deste, tem um comboio. Ou seja, imaginemos que isto tinha avançado e o castanho também tinha avançado. Por exemplo, tínhamos colocado trabalhadores aqui e ele tinha avançado e tinha chegado ali. No entanto, isto não vai ativar, neste caso a ativação era ganhar este trabalhador adicional para podermos usar. No entanto, isto não vai ser possível
porque a locomotiva só tem um, o que significa que só chega ali. Apesar do carril estar feito, a locomotiva não consegue chegar ao local, daí o símbolo T locomotiva. E é por isso, vamos imaginando que eu tenho mais trabalhadores, que eu posso vir aqui, esta ação, portanto estas são todas avançar em carris, sendo que a diferença aqui é que para além de trabalhador temos que usar uma moeda, e aqui quando tem o ponto de interrogação é um carril de qualquer cor, qualquer que nós queiramos. E estas ações depois de usadas, são bloqueadas, ao contrário desta, que nunca bloqueia. Podemos usar a quantidade de trabalhadores que quisermos, na quantidade de jogadores que quisermos. É daí isto ser um worker placement, porque normalmente os locais bloqueiam. Aqui nestes também são locais que bloqueiam, mas aqui já são outro tipo de ações. É a ação de buscar um comboio ou buscar uma fábrica. E como é que funciona? Daí nós colocarmos isto ordenado, para percebermos quais é que estão disponíveis. Temos de começar sempre pelos mais baixos. Se eu ativasse esta localização, tinha que vir aqui ao D2 e podia escolher usar este comboio ou usar isto como fábrica. Se fosse como comboio, eu podia colocá-lo aqui, e esta é a única linha que pode levar 2 comboios. Todas estas só podem levar um, portanto vocês têm de andar a substituir à medida que vão comprando comboios novos, sendo que só podem substituir e alterar se substituírem um comboio existente por um maior. Por exemplo, este por este dava, ao contrário não daria. Portanto, se eu colocasse então isto e tivesse o comboio, então já tinha um comboio com 2 mais um 3, já chegava ao nível 3 e já me desbloqueava então o tal trabalhador adicional. E isto vai ser verdade para todas as formas de ativação aqui. Por exemplo, aqui em baixo, eu teria de ter a preta, o carril preto até ali e ter um comboio de 4. Por exemplo, se eu tivesse este comboio aqui, isto já ativava. E então introduz esta nova ação, que são estas 5 pecinhas que aqui estão, que vão dar benefícios únicos no momento em que os escolhemos. Por exemplo, se fosse este, eu colocava-o aqui, automaticamente isto era desbloqueado e eu escolhia avançar em 4 carris de cor em qualquer sítio. Por exemplo, podia ser 1, 2, 3. Portanto, este já não podia avançar, e isto é uma regra dos carris, eles nunca podem avançar para além dos que estão ali definidos. Portanto, eu ia avançar, por exemplo, o outro, a quarta movimentação, esta, o que me permitia nas outras movimentações avançar também com estes. Portanto, isto é uma regra base. No entanto, existem muitos outros. Por exemplo, eu podia colocar este, e este permitia-me adicionar outro marcador de indústria, que é algo que me vai permitir, por exemplo, duplicar os bónus que aqui estão. Portanto, eu posso avançar com um ou com outro, e eu já explicarei essa ação. Este aqui, por exemplo, dá 5 movimentos de um dos marcadores, ou distribuídos pelos dois, como quiserem. Este aqui permite pegar nisto e substituir aqui os pontuadores, portanto estas 3 últimas passam a valer muito mais. Este aqui permite-me substituir e meter aqui esta, que é uma localização que quando, por exemplo, o cinzento chegar aqui e o comboio também lá chegar, por exemplo, com um comboio de 5, se eu tiver disponível, e vejo que até faltam aqui os comboios de 5, por aqui, só para não haver confusões, para pensarem que eles não existem. Aqui está o comboio de 5, por exemplo, um comboio de 5 aqui, e permitia-me então aceder a esta pontuação para a final de ronda. Depois também temos esta aqui que nos permite colocar, seriam 3 fichas aqui, que são duplicadores da ficha, que eu também já irei explicar na fase de pontuação, e temos este também, o outro, que nos permite então ir aqui a estas cartas, escolher uma, que são bónus realmente poderosos, por exemplo, uma fábrica de 2 avanços, um trabalhador adicional preto para usar o jogo todo, e sempre que este trabalhador é usado para avançar um carril preto ganha mais um multiplicador, um avanço na indústria e um avanço na preta, e depois mais um destes, um engenheiro especial que dá 2 avanços e também dinheiro, 2 avanços em carris de qualquer cor, e um comboio diretamente de 9, que é extremamente poderoso nesta fase. E também nos permite depois escolher a mesma ação, um destes pontuadores finais, que são coisas que realmente dão muitos pontos, por exemplo, chegar por cada final de ligação 10 pontos, 15 pontos diretos, a pontuação das locomotivas do total, se tivermos os trabalhadores todos desbloqueados por cada indústria, portanto existem muitos. Portanto, esta permite ir buscar uma carta de cada destas, e estão estas todas explicadas. E basicamente o jogo vai-se processando deste modo. Estas aqui estão ligeiramente diferentes, por exemplo, até aqui a de Kiev não tem a amarela castanha mais clara, tem só a castanha escura, mas estas aqui normalmente ativam pelas pretas e cinzentas. Nestes casos, por exemplo, se estas chegarem ao fim, tem ali a estrela dentro, quer dizer que isto só dá uma vez quando se chega ao fim da ligação a pontuação. Sendo que estas aqui, por exemplo, estes mais, isto é cumulativo e está sempre a dar no final da ronda. Aqui também tem uma parte interessante, que esta duplica se a cinzenta chegar ali. Temos também aqui as moedas. As moedas podem ser usadas para substituir trabalhadores.
mas nos sítios onde existem moedas, elas não podem ser substituídas por trabalhadores, têm de ser mesmo moedas. No entanto, a moeda pode substituí-los. Temos aqui sempre dois engenheiros que estão disponíveis como ações públicas, em que nós podemos ir lá jogar e ativar, e normalmente dão benefícios poderosos, e podemos também gastar uma moeda para comprar um engenheiro, que entra assim e depois passa a ficar aqui de lado nas nossas ações possíveis, em que só nós é que o podemos ativar para usar a ação. Então, gastamos os nossos trabalhadores e moedas, mas também podemos decidir passar a qualquer momento, e então, quando todos os jogadores passarem, dá-se o final de ronda. Sendo que antes também uma ação possível era jogar aqui, sendo que nunca podemos, à exceção do jogo para 2 jogadores, colocar o trabalhador naquela que é a nossa posição, mas podemos colocar, por exemplo, noutra para garantir o segundo lugar, porque isto depois vai rodando. E quando todos passarem, os jogadores que estão aqui, em fase inversa, vão poder alocar estes trabalhadores que sobraram daqui, que ficaram reservados para a ordem de turno, a outras localizações que estiverem livres, no entanto, mudando na mesma a ordem de turno, consoante o local em que colocaram. Portanto, quando isto tudo estiver feito, nós vamos passar à fase de pontuação. E tem sempre fases de pontuação entre cada uma das rondas. Os engenheiros aqui vão servir para marcar as rondas. Portanto, o jogo vai ter 7 rondas. E é um modo simples e eficaz de registar isso. Vamos ver aos marcadores. Então, vamos imaginar aqui isto. Fazer a pontuação. Vamos pontuar as linhas. Eu, por exemplo, aqui, esta é a parte mais estranha. Vamos contar os espaços das linhas cinzentas. Contar os espaços das linhas castanhas, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que cada um valeria 3 e estes, como é de aplicar, valem o dobro. Portanto, seria 3, 6, daqui seriam 6 pontos e daqui seriam 3, 6, 9, vezes 2, 18. Portanto, 6 mais 18, 24 pontos só de castanhas. Depois vamos contar as cinzentas. 1, 2, mais 2 pontos. E as pretas não dão pontuação. Portanto, imaginem quando esta entrar em jogo, 10 pontos cada uma, e se estiver a multiplicar, quanto é que isto não dará de pontos. Mas já tenho aqui multiplicadores e já mudei isto. Portanto, a pontuação é mais poderosa do que a base. Sendo que o comboio, obviamente, tem que chegar lá para ativar isto. Senão isto também não ativa. Depois estas aqui pontuam-se com a mesma lógica destas. Se isto for, por exemplo, avançando, se tivesse assim, esta pontuava 3 pontos, segundo aquela lógica. Aqui também pontuam os carris, mas aqui dão pontos diretamente que acumulamos. Portanto, isto tudo pode dar 40 pontos quando estiver nesta configuração com os comboios em toda a sua máxima potência. E aqui em baixo falta também explicar as fábricas, que eu posso explicar agora. Quando eu fiz a ação de buscar o comboio, eu podia ter ido buscar uma fábrica e colocava a fábrica aqui, tal como também tem estas ações que permitem avançar com isto. Portanto, se eu tivesse avançado, por exemplo, dá para avançar 2, 1, o que for, se eu conseguisse, por exemplo, avançar até aqui, eu ativava esta habilidade, que neste caso era ir buscar outra fábrica, outro comboio, mas se eu tivesse conseguido avançar no final do turno para aqui, isto ia dar, imaginamos que isto também estaria por aqui assim, isto iria dar 10 mais 15 pontos também das fábricas. Portanto, somamos isto tudo durante o final do turno e obtemos a pontuação. Vamos fazer 7 rondas disto e no final do jogo temos também pontos adicionais pela quantidade de engenheiros. Quem tiver mais engenheiros ganha 40 pontos e depois também podemos ver aqui os pontuadores que cada um possa ter, que também adiciona. Segundo a ordem de jogo, também temos aqui estas cartas. Como podem ver, serve para compensar a ordem de jogo, que é importante quem começa primeiro, em que o quarto, depois o terceiro e o segundo, e depois depende da quantidade de jogadores que estiverem a jogar, vão escolher uma destas cartas, à exceção do primeiro que não escolhe, para ter este benefício. E também, consoante a ordem de jogo, também ganhamos pontos de vitória associados. A última ronda, este espaço, se escolher a ordem de jogo, vai ficar substituído por esta nova ação que permite fazer avanços na indústria. De notar que os engenheiros vão avançando e eles depois, quando passam para aqui, viram, e quando saem daqui, passam para aqui para estarem disponíveis na próxima ronda. E é isso que vai marcar o avanço dos turnos. E basicamente é assim que se joga Russian Railroads. Então, de um modo resumido, é assim que se joga o Russian Railroads. É um típico Eurogame aqui no sentido de facto de ser um jogo onde não existe muita interação, onde não existe conflito direto e onde existe poucos fatores aleatórios que condicionam as nossas jogadas. A informação é perfeita,
nós sabemos o que é que está a acontecer em todos os momentos, conhecemos o que é que existe, se bem que é perfeita não, tem alguns elementos, se nós quisermos remover algumas das cartas do jogo, não temos bem a noção exata de quais é que estão, mas tende a ser um jogo com informação perfeita, depende do modo como vocês jogarem o jogo, com alguns detalhes, mas tende para isso. Portanto, é um típico Eurogame desse aspecto, em que as mecânicas são realmente aquilo que dá força ao jogo, sendo que a temática aqui, eu diria que encaixa bem aqui neste ambiente que tenta ser criado aqui através desta construção dos caminhos de ferro, porque estamos a construir as linhas, ou seja, a infraestrutura, e tem um modo interessante como essa infraestrutura é criada e construída de modo progressivo, e o facto de depois de alocarmos comboios para garantir que a infraestrutura tem, então, o material circulante, que são os comboios que a permitem ativar. No entanto, isto tudo, nós podemos facilmente abstrair-nos disso, dessa tentativa e dessa intenção de criar aqui um tema, que é o tema dos comboios, que normalmente tem bastantes pessoas que gostam disso, mas acaba por ser quase como uma barra de progressão matemática em que nós estamos a fazer combinações, quase a resolver um puzzle para tirar o melhor proveito daquilo que está disponível. Portanto, é um jogo que facilmente nós nos esquecemos do tema em causa. Aliás, que nos podemos esquecer do tema em causa. Depois isso depende dos jogadores, se eles querem focar mais nisso ou não. Mas é um jogo que nos leva a ter esse descolamento da temática do jogo em relação ao sistema e aos mecanismos que está implementado. É um daqueles que eu não sei dizer se realmente surgiu primeiro o tema ou os mecanismos. A nível dos componentes, os componentes acho que estão bastante bem. Podiam ser só cubos, mas eles fizeram questão de criar estas peças que representam os carris e têm peças de cartão e o resto é tudo com qualidade muito razoável, tanto a nível das ilustrações e no modo como a iconografia está conseguida. Penso que está bastante bom desse aspecto. Está simples, ajuda a compreender um jogo que tem muitos ícones e que pode ser realmente complicado de dominar de início, porque são muitas barras de produção, com muitos ícones, com muitos bónus, com muitas relações entre as coisas, e eu acho que isso está bastante bem conseguido. E os componentes, não sendo componentes de luxo, também não é isso que se pretende. Estes são destes Eurogames de estilo mais alemão, onde tentam a ser um pouco mais austeros nos componentes, mas eu acho que fazem bem e cumprem bem o seu objetivo. Os meeples são interessantes, são meeples com estes chapéus típicos russos de inverno, e eu diria que fazem bem cumprem bem o seu objetivo, tanto pelos meeples como também pelos carrinhos. Acho que são uns toques interessantes que ajudam para nos levar um pouco mais para o tema, embora possa não ser muito fácil. A nível da facilidade de montar o jogo, ele monta-se mais ou menos rápido, se separarmos os componentes por tipo de jogador. Cada jogador tiver os seus, se estiver tudo bem separado, o jogo acaba por se montar mais ou menos rápido, embora aquelas quantidades de comboios que devem ser organizadas pelos números progressivos, eu sugeria que os separassem previamente para ser mais fácil montar, porque é isso que acaba por dar mais trabalho. A nível da complexidade, o jogo tem alguma complexidade, no entanto, pela minha experiência, ou seja, complexidade porque temos realmente muitas possibilidades e muitas combinações possíveis, mas eu diria, pela minha experiência a jogar com outras pessoas, que acaba por ser até bastante claro. Eu diria que a iconografia e o modo como está representado por linhas de progressão ajuda-nos a compreender o jogo. Portanto, é um jogo que tem complexidade, tem bastante para explorar nesse aspecto das várias interligações e os vários bónus e as combinações. No fundo, é um jogo de combinações, de potenciar bónus entre as ações que vamos tomando, e eu diria que, apesar de ser um jogo com complexidade com mais de 3,5, mais coisa, menos coisa no Board Game Geek, eu diria que é um jogo que consegue introduzir até pessoas novas. Não há muito complicado, porque também parte de um sistema de worker placement, ou seja, a colocação de trabalhadores, que é algo que é bastante tangível, em que nós percebemos de facto que temos as ações disponíveis, depois de usarmos com trabalhadores, elas estão tapadas e os outros não podem usar, e a quantidade de trabalhadores tem aqui uma relação quase com action points, com pontos de ação, que são a quantidade de recursos de ação que nós temos disponíveis para cada turno, e consoante os sítios onde usamos, gastamos mais ou menos, e isso determina quantas ações é que podemos fazer por turno. Eu diria que isso também é bastante perceptível, compreensível no modo como está aplicado ao jogo, e faz algum sentido. A curva de aprendizagem, eu diria que à segunda vez que jogarem já estão dentro do jogo, portanto não diria que é assim tão complicado quanto isso, não tem uma curva de aprendizagem tão grande, e porque o fascínio do jogo é realmente, nas várias vezes que vamos jogando, percebendo e compreendendo todas as possíveis combinações que podemos fazer, e isso faz parte do processo de gozo
e de gostar do próprio jogo, acho eu. Ou seja, é uma aprendizagem que dá prazer à medida que vamos explorando o jogo. Sendo que, a nível da replicabilidade, o jogo tem, eu diria que aqui é a principal falha. Não tem muitas coisas que mudam de jogo para jogo, ou seja, mudam os engenheiros, podem retirar algumas cartas dos bónus para não serem sempre as mesmas, e eu diria que depois pode tornar-se um pouco repetitivo. Se bem que temos sempre a interação com os locais disponíveis para colocarmos os trabalhadores e fazer as ações. Consoante aquilo que os outros vão tapando, nós não vamos poder fazer exatamente o que queremos. No entanto, eu acho que o jogo ganha colocando expansões. Eu tenho já pequenas expansões que adicionei, com mais engenheiros e mais algumas cartas de bónus. Tenho também a expansão do American Railways, que ainda tenho que experimentar, mas não consigo encontrar o German Railways, que supostamente é melhor, mas está esgotadíssima, e essa vem realmente dar novidade e renovação ao jogo. Portanto, eu acho que aí, para mim, é o ponto fraco do jogo. É o facto de ele não ter assim tanta replicabilidade com isso, e depois de jogarmos, sei lá, umas 5, 6 vezes, começa a ficar um pouco repetitivo. O livro de regras eu diria que está bastante bem conseguido, como estes jogos todos da Hans & Glock, realmente são muito bem feitos nesse aspecto, estão simplificados, estão bem ilustrados, têm exemplos, e eu diria que está bastante bem conseguido. Já falei das mecânicas, do modo como elas são implementadas. A nível das dinâmicas e interação, a interação dos jogadores não é muita, é mesmo muito pouca, é realmente a luta pelos locais disponíveis no tabuleiro principal para colocar os trabalhadores, entre alguns os comboios e as fábricas e as cartas de bónus que vão ficando, que se vão esgotando à medida que as vamos usando. Essa será principalmente a principal interação. O resto é bastante à distância, estamos a construir a nossa coisa, nossas linhas, e aí não há interferência dos outros jogadores. A nível da paralisia da análise, pode ter um bocado de tempo de espera de início, especialmente para jogadores novos que podem ficar esmagados com a quantidade de possibilidades que têm, mas depois de uma, 2 vezes, claramente fica óbvio aquilo que vocês podem e devem fazer. Portanto, pode ter alguma paralisia de análise no início, alguns tempos de espera, e eu diria que, para mim, acho que não faz sentido jogar a 4 jogadores este jogo. É um jogo que funciona bastante bem a 2 e a 3 jogadores, não mais do que isso. O modo solo é interessante para tentarem fazer o máximo de pontuação, mas geralmente eu diria que o jogo brilha mais a 2 ou a 3 jogadores. Do ponto de vista da inovação, o jogo já tem uns anos, este é 2013, talvez, já tem 7 anos. Na altura foi mais uma forma de encontrar aqui mais um jogo de alocação de trabalhadores com estas barras de progressão. Eu acho que isto foi original na altura, continua a ser interessante. Eu acho que é interessante este modo visual de ver a progressão que se relaciona com o tema, que aqui é uma progressão de uma linha, não é? Aqui eu acho que faz sentido, continua a ser um jogo interessante, e eu diria que esta relação na altura foi mais inovadora, do worker placement, alocação de trabalhadores, com outro tipo de sistemas e mecanismos que é conseguido aqui para este jogo, para um tema de comboios, que é sempre um tema que normalmente não usava este tipo de mecânica base. Era mais jogos de leilões, de jogos económicos. Portanto, este aqui é diferente nesse aspecto. E só tenho mesmo pena de não haver mais reedições e isto não está disponível. A nível das narrativas, não é fácil construir muitas narrativas com isto, embora consigamos sempre interpretar, se nós conseguimos fazer o transiberiano, se nos dedicamos mais às pequenas linhas, se fomos um grande industrial, se fizermos muitas fábricas, se apostarmos mais nisso do que nos comboios, podemos gerar algumas narrativas com isso. No entanto, não é muito forte, mas eu diria que até faz um bom trabalho em entrar neste tema dos comboios através deste estilo dos Eurogames. Eu penso que dentro do estilo consegue gerar algumas narrativas, algum tema. Embora tenha aquela possibilidade de vocês ignorarem totalmente e estão simplesmente a fazer o vosso sistema de otimização, e isso pode ser perfeitamente legítimo. Se vocês apreciarem isso como jogadores, ótimo. A nível do resumo geral, eu gosto bastante do jogo. Ainda não senti que o tivesse explorado totalmente, mas já estou a chegar a esse limite e, portanto, em breve vou experimentar com a expansão dos American Railways. Portanto, eu diria que é mesmo a única falha do jogo, é mesmo muita pena não haver a outra expansão dos caminhos alemães, dos German Railroads, porque com essas 2 expansões eu diria que o jogo realmente é um daqueles para ficar. Eu gosto muito destes jogos de combinações, múltiplos combos, tentar otimizar aquilo que está disponível. Eu acho que isso é bom, e um jogo que ganhava se tivesse então mais variabilidade no setup inicial. Pronto, fica aqui a minha recomendação. Para quem gosta de Eurogames, eu acho que tem aqui um bom jogo, um clássico já, que não está muito disponível, mas provavelmente ainda podem conseguir encontrar por aí a algum lado, e se encontrarem eu diria que é um bom jogo para terem em casa. Então vá, Deus!